Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa e nesse vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre a contratação do Raniel pelo Santos e não tem como não falar um pouco mais sobre a saída do Sampaoli. Saudades do que a gente já viveu, mas também vai, sei lá pra onde que ele vai. Mas antes, o foco é o nosso primeiro reforço para 2020 e é o centroavante Raniel. É um cara muito de área, a especialidade dele é fazer o pivô, fazer, essa jogada de proteção, de fazer uma tabela, um jogador com bastante presença de área, muito rápido, mas o grande problema dele são as lesões. No Cruzeiro ele foi muito bem, estava no elenco que ganhou a Copa do Brasil, porém quando o Cruzeiro contratou o Sassá, o Raniel perdeu bastante espaço, mesmo assim ainda era um jogador valorizado no mercado, um jogador que o Santos já tentou contratar outras vezes, e quem conseguiu levar ele foi o São Paulo. O São Paulo no ano passado contratou o Raniel, comprando 50% dos direitos dele pelo valor de 13 milhões de reais. Aí tem uma confusão nessa negociação, na verdade foi um empresário que pagou o dinheiro, comprou do Cruzeiro, repassou ele para o São Paulo e o São Paulo tem essa dívida com este empresário. Esta dívida não tem nada a ver com o Santos, é problema do São Paulo, então não vou nem mais falar disso. A questão é, o Santos estava com o Vitor Bueno, o Vitor Bueno que chegou no Santos em 2015 no Santos B, foi muito bem, jogou muito, fez vários golaços, fez gol chapelando o goleiro, gol de falta, foi a revelação do Campeonato Brasileiro. Em 2017 estava até fazendo um bom começo de ano, só que aí ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, ficou muitos meses sem jogar, aí ele voltou em 2018, mas voltou muito mal. E aí na metade de 2018, quando o Cuca não utilizava ele, o Santos fez uma troca lá com o Dynamo de Kiev. O Santos pegou o Derlis Gonzalez, por um empréstimo de 2 anos, então um empréstimo que vai até a metade do ano que vem, e cedeu o Vitor Bueno 2 anos de empréstimo. Porém, o Vitor Bueno não estava se adaptando bem lá na Ucrânia, e aí o São Paulo conseguiu mudar esse empréstimo. Então o empréstimo era do Santos para o Dynamo, o São Paulo entrou em acordo com o Santos e com o Dynamo e trouxe o Vitor Bueno. O Vitor Bueno tem sido um dos destaques do São Paulo nesse Brasileirão. O São Paulo que investiu em vários jogadores de muito nome, Pato, Hernanes, Juanfran, Daniel Alves. Porém, se for ver, um dos jogadores que tem mais se destacado ultimamente é o Vitor Bueno, que é um jogador que tem feito vários gols. Então, essa foi a negociação. O Santos cedeu os 50% do Vitor Bueno e o jogador fica lá em definitivo. Então, o Vitor Bueno assinou com o São Paulo por mais 4 anos. Em contrapartida, nós recebemos o Raniel. Esse jogador também assinou pelos próximos 4 anos com o Santos. O Raniel, que pelo Cruzeiro são 89 jogos, marcou 16 gols. Já pelo São Paulo foram 16 jogos, 1 gol só. Além disso, marcou 1 gol contra e teve uma expulsão. É muito estranho, porque eu tenho amigos cruzeirenses e tenho também amigos são paulinos. Os meus amigos são paulinos deram graças a Deus, comemoraram essa transação. Juro que teve cara assim me mandando áudio falando assim: pô, obrigado por levar o Raniel, não aguento mais essa tiriça. Já se você for falar com um cruzeirense, o Cruzeiro fala: pô, vocês mandaram bem, jogador promissor, rápido, matador, sabe fazer gol. Então, eu não sei muito o que esperar do Raniel. Acho que é uma questão muito física também, Esse ano no São Paulo jogou muito pouco por lesões. Então, bom que ele já foi contratado agora em dezembro para poder fazer a pré-temporada inteira. O Santos tem que dar uma atenção especial para ele, fazer uma pré-temporada um pouco diferente dos demais, estudar o histórico de lesões dele, entender o porquê dessas lesões, que foram muitas lesões mesmo no São Paulo, e aí fazer um trabalho para ele conseguir estar jogando o ano inteiro pelo Santos. Muita gente queria que o Vitor Bueno voltasse, alguns sim, outros não. Eu acho que o Santos precisa mais de centroavante do que de alguém da posição do Vitor Bueno hoje. Apesar de eu ser um cara que gosta do Vitor Bueno, não tenho nada contra ele, gostava muito do futebol dele em 2016 e 2017. Para a posição do Raniel no Santos hoje, a gente tem só o Sacha, Só que o Sacha na verdade nem é um 9-9, O Sacha de origem ele joga pelos lados. E com o Sampaoli ele foi aprendendo a jogar assim de falso 9. É um jogador que é muito inteligente
e que quando ele está concentrado no jogo, entendendo as suas limitações, porque se o Sasha perder o foco e querer driblar, fazer um lance diferente, sair correndo com a bola, ele vai perder. Mas quando ele está focado, usa essa inteligência dele para dominou, passou de primeira, se posicionou bem para chutar rápido, foi um dos grandes atacantes do Brasil no ano. Se não me engano, foi em terceiro na artilharia do Brasileirão. Jogou muito bem, gostei muito da temporada do Sasha. Ele começou totalmente desacreditado, com o São Paulo falando que não ia querer usar ele. E ele foi nos treinos, conquistou a confiança do São Paulo e conquistou a posição de titular assim absoluta. Além dele tem o Caio Jorge, que é uma promessa ainda, né? Um cara que tem muito potencial, tem muita bola, mas não tem nem 18 anos, então você não pode chegar e botar essa pressão nele. Então, considerando que o Uribe é um zero à esquerda, é muito bom você ter o Raniel para jogar, para revezar com o Sasha. E, além disso, saiu um rumor hoje na internet de que o Santos tem uma proposta pelo Sasha de 6 milhões de euros. Então, a gente sabe a condição financeira do Santos, eu imagino que nenhum jogador do elenco seja inegociável, então a gente ainda tem esse risco de perder o Sasha, de vender ele, então já garantiram aí a contratação do Raniel. Não sei, na verdade não tenho uma opinião formada ainda, né? A gente só vai saber no ano que vem se foi uma boa contratação ou não, mas considero que foi uma aposta válida. Vitor Bueno jogou muito bem pelo Santos, depois teve um período muito ruim. O Raniel jogou muito bem uma época pelo Cruzeiro, no São Paulo foi muito mal. Eu acredito que ambos sejam apostas, nenhum dos dois é tão novo, tanto o Vitor Bueno quanto o Raniel já estão na faixa aí dos 24, 25 anos, mas na minha opinião os dois são apostas, é difícil saber quem vai levar melhor, mas a gente tem um histórico aí de trocas com o São Paulo, então teve a famosa troca Arouca e Rodrigo Souto, que o Arouca jogou muito e o Rodrigo Souto sumiu. Depois não foi exatamente uma troca, mas na mesma janela a gente vendeu o Ganso para o São Paulo e trouxe o Cícero, e o Cícero jogou muito mais do que o Ganso, então vamos ver se essa cena se repete. E agora, para terminar o vídeo, né, falar um pouquinho mais da situação do São Paulo, situação que está ficando cada vez mais feia. O São Paulo que já infelizmente não é mais o técnico do Santos, porém está tendo agora toda uma briga na justiça. A gente não sabe a verdade, a gente não sabe o que aconteceu na reunião, a gente não sabe o que está no contrato. O que saiu na mídia, na maioria dos veículos, e o texto que eu mais me embaso para falar sobre isso é do PVC para a Folha de São Paulo. O PVC é um cara muito bem informado. A multa do São Paulo seria válida em caso de quebra de contrato até o dia 11 de dezembro. No dia 9 de dezembro teve a reunião em que o São Paulo deu as condições dele lá, 100 milhões de investimento, não queria jogar no Pacaembu, então falou, essas são as condições, senão eu saio. O Santos levou isso, né, o Pérez levou isso para o comitê gestor, o comitê gestor não aceitou essas demandas do São Paulo, logo aceitou o pedido de demissão dele. Então você chega e fala, se não fizer A, B e C, eu vou sair. Se eu não aceito A, B e C, eu considero que você se demitiu, aceito a sua demissão. Teoricamente, o Santos aceitou a demissão do São Paulo no dia 10 de dezembro. Só que agora, dia 11 de dezembro, o São Paulo disse que não pediu demissão oficialmente, que não tem nenhum documento formalizando isso, e aí, portanto, ele não quer pagar a multa. Lembrando que a multa é 10 milhões de reais do São Paulo e mais 3 milhões de reais da comissão técnica dele. Então, no total, o Santos teria a receber 13 milhões de reais. Porém, o São Paulo já entrou na justiça, processando o Santos. Tem um texto aí rodando em grupos de WhatsApp, em Facebook, que eu não sei o quanto que acho que não confio muito nele, mas que diz que o Santos tinha um FGTS atrasado, o que, se eu não me engano, não é motivo de quebra de contrato, mas alegando que ele ia rescindir o contrato devido a esse atraso de FGTS. Mas, enfim, o principal que vocês têm que estar sabendo, né, é que a situação está feia, que vai entrar na justiça, que o Santos quer receber a multa, o São Paulo não quer pagar, e esse caso vai se desenrolar. Muita notícia falsa, né, muita fake news surgindo em muitos lugares, em muitos grupos. Eu não confiaria. Já disse para outros amigos, disse para o pessoal, quem eu confio vendo as notícias? Eu confio no Ademir,
confio demais no Ademir. Gosto de acompanhar também o Musetti, agora me fugiu o nome do outro setorista do Santos, que é do Globoesporte.com, né? O Musetti está na Gazeta. E tem o Roberto, que esqueci o sobrenome dele também, mas depois a gente pode colocar aí também na descrição do vídeo. São as fontes que eu mais confio sobre o Santos hoje em dia. Então, o Nicola falou isso, não sei quem falou aquilo, receber grupo de WhatsApp. Cara, eu não confio, vocês não podem acreditar em tudo isso que vocês veem, então tem que pegar algumas fontes um pouco mais confiáveis para não sair espalhando fake news. Comentem o que vocês acharam da contratação do Raniel, se vocês acham que vai dar certo, se vocês gostaram. Comentem também o que vocês acharam de a gente, né, ter dado em troca o Vitor Bueno, então da gente não receber mais ele de volta, não receber dinheiro em troca dele. O que vocês acham disso? E por fim também podem comentar o que vocês acham desse caso aí do Sampaoli. Mas valeu aí, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, seguir a gente nas redes sociais. E é isso aí, valeu, tamo junto. É o Santos.